Hoje nós vamos falar sobre a região amazônica. Esse tema é muito debatido e que sempre está presente nos noticiários nacionais e internacionais. Refere à Amazônia. Flames destroying one. La foresta amazzonica continua a bruciare. L'immense territoire amazonien. И в 2 раза больше, чем за весь прошлый. Mas para começo de conversa, precisamos responder uma pergunta, que dificilmente é feita quando falamos em região amazônica, que é se questionar, mas afinal o que é uma região? O que esse conceito significa? Para o geógrafo Roberto Lobato Correia, a regionalização pode ser entendida como o processo de diferenciação de áreas marcado pela simultaneidade dos processos de diferenciação e integração, verificada dentro da progressiva mundialização da economia a partir do século XV. Sob a égide do capital, os mecanismos de diferenciação de áreas tornam-se cada vez mais nítidos. Um desses mecanismos para se diferenciar as áreas é a divisão territorial do trabalho, que define o que será produzido aqui e ali, o que cada região vai produzir e como essa região vai se inserir na economia mundo. Vamos tentar simplificar o conceito apresentado por Roberto Lobato Correia a partir do ciclo da borracha, que é o momento no qual a Amazônia se insere na divisão internacional do trabalho como uma fornecedora de matérias-primas. O século XIX era o período do capitalismo industrial, da produção de mercadorias em grande escala. Uma das consequências dessa produção em larga escala foi que as indústrias, principalmente inglesas e mais tarde norte-americanas, passaram a necessitar de matérias-primas em larga escala, e o látex se torna uma matéria-prima essencial, porque ao longo do século XIX e início do século XX, os automóveis passam a ser fabricados em massa, se tornando muito populares, e o látex era utilizado na produção dos pneus para esses veículos. A borracha, com o processo de vulcanização, passou a ser utilizada não somente na produção de pneus, mas de muitos outros produtos, se tornando um bem de alto valor no mercado internacional, dando início ao ciclo da borracha, que teve seu início em 1879 até 1912. O ciclo da borracha trouxe uma série de transformações para a Amazônia, como a implantação de sistemas de transporte a vapor que fazia a ligação do interior com Belém e da capital paraense para a Europa, a implantação de firmas de exportação e construção de portos. O governo incentivou a migração de trabalhadores oriundos do Nordeste brasileiro para a região amazônica. Esses migrantes foram utilizados como mão de obra barata e superexplorada no ciclo econômico da borracha. Nessa complexa e rica cadeia produtiva da borracha, a base empobrecida era organizada no sistema de aviamento. Esse sistema tinha 2 atores centrais, o seringalista e o seringueiro. O primeiro, dono das terras e dos equipamentos necessários, geralmente possuía um estabelecimento comercial, conhecido como barracão, onde armazenava a borracha que seria transportada para Belém ou Manaus, polos regionais da economia da borracha. Nesse barracão também mantinha um estabelecimento comercial que fornecia os produtos de primeira necessidade para os trabalhadores seringueiros. Os seringalistas eram geralmente ricos comerciantes e grandes proprietários de terra, representantes das elites locais, que desempenhavam o papel de controlarem a extração do látex, dos seringais dos interiores da floresta amazônica até a sua chegada nas firmas de exportação nas capitais regionais. O seringueiro, por outro lado, provinha das camadas mais pobres da população e, na maioria das vezes, era um migrante nordestino que, imerso num sistema de endividamento do qual dificilmente conseguia escapar, vivia numa condição de semi-escravidão, à mercê dos patrões. Apesar de toda essa acumulação de riqueza, ficando concentrada nas mãos principalmente dos seringalistas e nos polos exportadores Manaus e Belém, a professora Maria Goretti chama a atenção para o fato de que
A economia da borracha na Amazônia é propagada como um período áureo, mas na verdade não enriqueceu a região, pois o excedente do valor produzido localizava-se nas pontas do sistema, em Belém, Manaus, cidades onde ficavam localizadas as firmas exportadoras, mas o grosso mesmo dos lucros acabou ficando com a Europa e os Estados Unidos, sede dessas grandes firmas internacionais.